O transporte por aplicativo já existe há 10 anos, mas no país algumas cidades tentaram proibir a atividade. A respeito disso, em maio deste ano, o plenário do Supremo analisou questionamentos de leis de Fortaleza e de São Paulo. Por unanimidade, os ministros consideraram inconstitucional a limitação desse tipo de serviço por meio de leis municipais. Acompanhe. Basta colocar para onde você vai e confirmar o local de partida. Aí o aplicativo encontra o motorista mais próximo da sua localização. Confirmada a viagem, fica disponível nome, modelo e placa do carro. Esse tipo de transporte individual já é uma realidade no mundo todo. Eu uso desde que chegou em Brasília e eu gosto de usar mais pela comodidade. O preço é muito mais acessível e pela segurança, no geral. Acabei até vendendo o carro para usar mais aplicativo no dia a dia. Então, todo dia eu pego 2, 3, às vezes 4 viagens em aplicativos, né? Só o Uber, criado oficialmente em 2010 nos Estados Unidos, está presente em mais de 600 cidades em 63 países e faz cerca de 15 milhões de viagens por dia no mundo. No Brasil, chegou junto com a Copa do Mundo de 2014. De lá para cá, o serviço já pode ser encontrado em mais de 100 municípios brasileiros e ainda conta com cerca de 75 milhões de usuários cadastrados. Aqui no país, a relação, por exemplo, entre motoristas de aplicativos e taxistas começou bem tensa. Atualmente, está mais calma, mas isso levou alguns estados e municípios a aprovarem leis proibindo esse serviço. E a discussão sobre a constitucionalidade de duas leis chegou aqui ao plenário do STF. Os ministros analisaram normas municipais, cearense e paulista. A de Fortaleza, além de proibir, também aplicava multa de R$ 1.400 para quem insistisse em oferecer o serviço. O julgamento desses dois casos começou no ano passado, quando votaram os ministros Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. Para os relatores, essas leis são inconstitucionais, porque ferem o princípio da livre iniciativa e da livre concorrência e vão contra as mudanças do mundo moderno cada vez mais tecnológico. O posicionamento foi acompanhado nesta quarta-feira pelos demais ministros da Corte quando o julgamento foi concluído. Algumas normas básicas precisam de ser realmente observadas quanto à responsabilidade, quanto à garantia e segurança dos usuários do serviço, quanto à circunstância de esse serviço ser também um serviço prestado para o público, no espaço público, ainda que por particulares e sujeito a outro regime. Portanto, esta distinção, esse discrimínio feito entre uma atividade e outra, um regime jurídico e outro, precisa de ser enfatizado para que também o prestador do serviço, no caso do taxista, não fica em desvalia, porque muitas vezes ele se acha agravado por uma série de exigências que lhe são feitas, que não são feitas para o particular. Sob a minha ótica, é um sistema hoje mais seguro do que o sistema regulamentado, que é o de táxi. Eu, pelo menos, opto sempre. Mais uma vez, eu converso com a consultora jurídica Karina Zucolotto. Karina, o que o Supremo fez foi dizer: leis municipais não podem limitar o serviço exercido pela Uber, 99 e Cabify. E isso vale para o país inteiro. Essa decisão vale para o país inteiro porque ela foi tomada em sede de uma ADPF. É o nome de uma ação que cabe apenas ao Supremo Tribunal Federal analisar, prevista na Constituição de 88, desde do seu início, quer dizer, é uma inovação trazida pela Constituição de 88 e que tem uma decisão de vinculação obrigatória, ou seja, essa decisão do Supremo acaba sendo pulverizada de modo que nenhuma lei municipal pode ser estabelecida nesse sentido. O que os ministros disseram é que essa proibição dessa atividade econômica, ela não pode ser desarrazoada, ela não pode ser arbitrária, não pode violar o que determina as leis federais e, principalmente, ao proibir e vedar esse tipo de transporte remunerado de passageiros, seja por aplicativo ou não, há o ferimento de dois princípios fundamentais previstos na Constituição, no artigo 170, que são princípios que regem a ordem econômica do Estado. O princípio da livre iniciativa e o princípio da livre concorrência. E nesse sentido, portanto, nenhuma lei no Brasil pode determinar de forma contrária, estabelecendo-se no momento de fiscalizar ou regulamentar, tem que se observar o que determina a lei federal.
qualquer proibição será desarrazoada ou arbitrária, haverá uma violação da Constituição, principalmente em relação a esses dois princípios, livre iniciativa e o princípio da livre concorrência. Karina, muito obrigado. Uma boa noite para você. Eu que agradeço, uma boa noite.